Queridos, nós falaremos nessa noite sobre a importância do dia que vivemos, 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante. E no dia de hoje, exatamente no dia de hoje, nós celebramos 504 anos da Reforma Protestante. E é fundamental que nós conversemos sobre esse tema, porque nos últimos 3 para 4 anos, a nossa igreja deve ter recebido em média 350 pessoas. A maioria dessas pessoas que vieram para a nossa igreja vem de contextos pentecostais e neopentecostais. E tem dificuldade com esses pontos basilares, os fundamentos de uma fé bíblica. A fé resgatada pela Reforma Protestante. Nós vimos semana passada, domingo anterior, Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, fixa 95 teses na porta da igreja do castelo, na cidade de Wittenberg, na Alemanha, e ali eclode a Reforma Protestante em toda a Europa e ganha o mundo. Décadas depois, é necessário sistematizar, organizar as crenças da Reforma Protestante, para que o povo soubesse pelo que eles lutavam e em que deveriam crer. Daí nasce aquilo que nós conhecemos como as confissões de fé. Os séculos, final do século XVI, século XVII e praticamente todo o século XVIII, ele se organiza construindo as confissões. As confissões são a sistematização de doutrinas bíblicas, para que nós saibamos a natureza da nossa fé. Depois que as confissões foram escritas, pode passar o slide, por favor? Depois que as confissões foram escritas, fez-se necessário resumir o teor das confissões em alguns pilares. Daí é onde nasce, pode passar por favor o slide? Daí é onde nasce aquilo que a gente chama de os 5 solas. Os 5 solas, eles não nasceram da Reforma Protestante, eles são recentes. Para vocês terem uma ideia, esse sola escritura, ou somente as escrituras, ele foi cunhado agora, em 1914. Eles são reflexo das confissões. Nós precisamos resumir o teor das confissões de fé. E aí nasceu somente a graça. Nós somos salvos somente pela graça de Deus. Nós somos salvos somente pela fé, quando nós depositamos nossa inteira confiança na pessoa de Jesus Cristo, que recebeu a maldição que estava destinado a mim sobre si no maldito Calvário, e ressuscitou ao 3º dia para garantir aos que estão nele vitória sobre a morte. Somente a graça, somente a fé, e somente a fé na pessoa de Jesus Cristo, e somente as Escrituras. Isso é fundamental, porque antes da Reforma Protestante, cria-se que a autoridade estava na Bíblia, mais na instituição igreja, mais no conselho de teólogos, mais na tradição da igreja. A fé reformada disse não, a Reforma Protestante disse não, a autoridade, ela está nas Escrituras, porque a tradição humana, bem como a igreja como instituição, ela pode se perder, se desvirtuar, como de fato aconteceu várias vezes ao longo da história. E por fim, somente a Deus glória. Deus é a fonte de todo louvor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória pelos séculos dos séculos. Além desses 5 solas, surgiu também, pode passar o slide por favor, e eu não gosto de chamar por esse nome, aquilo que convencionalmente é conhecido como os 5 pontos do calvinismo. Deixa eu falar porque eu não acho essa designação precisa, porque esses pontos não pertencem a João Calvino, esses pontos pertencem à revelação das Escrituras. Jesus Cristo defendeu esses pontos, o apóstolo Paulo defendeu isso, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel,
o que é chamado de 5 pontos do calvinismo nada mais é do que a reprodução de pilares doutrinários bíblicos que realçam, enaltecem a soberania de Deus. Esses 5 pontos, eles não resumem aquilo que a gente chama de fé reformada. A fé reformada, ela é muito mais abrangente que esses 5 pontos. Mas esses 5 pontos nos ajudam a compreender de maneira concisa a soberania de Deus. O quanto Deus é glorioso em idealizar a salvação, em executar a salvação e em garantir que os salvos sejam salvos até o final. No domingo anterior, domingo passado, nós conversamos um pouco sobre a depravação total. E nós vimos, por meio de Gênesis capítulo 3, que quando Adão e Eva pecaram e voluntariamente desobedeceram a Deus, eles morreram espiritualmente. Eles se perderam da relação com Deus. Eles se afastaram da comunhão com um Deus infinitamente santo. Nós vimos ainda em Gênesis capítulo 6, que antes de Deus se aproximar de Noé, Ele declarou que é mau todo o desígnio do coração humano desde a sua infância. Nós vimos no Salmo 51, versículo 5, que Davi, depois de pecar com Batseba, assassinando o marido dela, Urias, ele declarou: em pecado me concebeu minha mãe, eu nasci na iniquidade. Todo ser humano herdou de Adão e Eva a maldição do pecado. Nós vimos em Romanos capítulo 5, versículo 12, que Adão e Eva eram nossos representantes legais. Quando eles caíram, toda a humanidade caiu com eles. Mas que Cristo também é nosso representante legal. Quando Ele vence a morte, todos os que estão nele também experimentam os resultados de sua vitória. Nós vimos domingo passado em Romanos 3, versos 9 em diante, que não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Todo ser humano é morto em delito e pecado. O que isso significa? A depravação total não significa que o ser humano não consegue conceber uma arte. Sim, o ser humano consegue produzir uma obra de arte. A depravação total não significa que o ser humano perdeu qualquer traço de bondade. O ser humano pode realizar boas ações. O ser humano preserva, ainda que de maneira limitada, a sua inteligência, a imagem e semelhança de Deus. A gente cria tecnologia, essa imagem está sendo transportada para esse telão. Nós temos smartphones em nossas mãos e bolsos, que são computadores incríveis. O que a depravação total significa é que nós não conseguimos, por nossa performance, por nossos esforços, por nossa moralidade, por nossas boas obras, alcançar a Deus para a salvação. Nós estamos distantes de Deus, uma distância infinita, diante de um Deus infinitamente santo. É impossível que qualquer ser humano consiga se salvar, porque todos nós, diante de Deus, somos condenados por sua ira, porque ofendemos a um Deus infinitamente santo. Depravação total. Um segundo pilar daquilo que nós cremos foi chamado de eleição incondicional. E isso significa o quê? Que antes da fundação do mundo, o Deus que é soberano, que tinha convicção que o ser humano iria cair em pecado, porque Ele decretou isso, esse Deus escolheu um povo para si. Esse Deus soberano amou um povo para si. E eu peço que você abra, por favor, a palavra de Deus, na carta de Paulo aos Efésios, para que você conheça essa revelação, conforme mostrada pelas Escrituras. Efésios capítulo 1, abra, por favor, a palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, no versículo 3 ao versículo 5,
Paulo nos diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque esse Deus nos abençoou, o verbo está no passado, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quais são as bênçãos que recebemos de Deus nas regiões celestiais? Paulo vai explicar no versículo 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor, Deus nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos. Que verdade espetacular! Antes do bater de asas do primeiro anjo criado, antes da primeira estrela emitir seu brilho, na eternidade, antes do primeiro segundo correr no curso do tempo, livre, soberana e gratuitamente, Deus escolhe um povo para chamar de seu, de uma multidão de perdidos, mortos e afastados. Deus separa um povo para ser contemplado por seu amor, abençoado por sua graça. Abra a primeira carta de Pedro, está no finalzinho do Novo Testamento, por favor. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 até o versículo 20, 1 de Pedro 1, verso 18 ao verso 20, Pedro vai nos dizer em sua primeira carta: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram. Pedro tem a absoluta convicção que nossos pais nos deixaram uma herança desastrosa, a herança do pecado. E aí Pedro vai dizer que nós fomos resgatados no verso 19, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Esse sangue de Cristo, Pedro nos diz no verso 20, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Na eternidade, o apóstolo Pedro nos diz, a Trindade bendita elaborou um projeto de amor, onde Deus Pai os amou, Deus Filho decretou que morreria pelos pecados de vocês, e o Deus Espírito Santo se submeteria ao Pai e ao Filho, para vir convencer vocês dessa verdade, habitar em vocês, até a ressurreição final. Volte a alguns livros e abra lá no Evangelho segundo João, por favor, capítulo 16. Eu estou lendo poucos textos aqui, porque esse conteúdo, essas verdades são grandes demais. Nós poderíamos ficar aqui 6 meses refletindo sobre isso, mas eu só quero nessa noite refrescar a memória de vocês para verdades que vocês já conhecem. João capítulo 16, capítulo 15, versículo 16, o próprio Senhor Jesus é quem está dizendo, João 15, verso 16, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. Note a clareza da fala de Jesus, não foram vocês que escolheram se salvar, fui eu que escolhi vocês para a salvação, porque morto não escolhe ressuscitar, morto está morto, e todos nós, sem exceção, estávamos mortos espiritualmente. Para que vivêssemos, era necessário que Deus inserisse em nós um novo princípio de vida. O que Deus fez? Ele rasgou o nosso peito, linguagem metafórica, Ele tirou o coração de pedra que possuíamos, colocou em nós um coração de carne, um coração novo, que pulsa de verdade. Esse coração novo que Deus colocou em nós, na medida em que ouvimos o Evangelho, a palavra da salvação, de que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar vida,
nós podemos não só compreender, mas agora nos curvar para a salvação. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Esse povo que foi eleito por Deus, também foi objeto do amor especial de Jesus. Jesus morreu pelo povo que Deus elegeu. É o que nós conhecemos na teologia de expiação limitada. Expiar é perdoar, expiar é pagar. Jesus fez a expiação dos nossos pecados, Ele pagou nossa dívida. Ele fez com que um Deus santo, que estava irado conosco, se tornasse um Deus agora que nos ama, por conta dos méritos perfeitos da obra de Jesus. Jesus, portanto, morreu por aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo, pelo amor do Pai. Expiação limitada. Onde isso está revelado? Mateus capítulo 1. Pode abrir, por favor, o Evangelho segundo Mateus capítulo 1, no versículo 21. O anjo Gabriel havia aparecido a Maria, agora o anjo Gabriel aparece a José, a fim de que ele não se afastasse de sua noiva Maria, em virtude da gravidez. Então o anjo, em Mateus capítulo 1, versículo 21, diz a José: ela, referindo-se a Maria, dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome Jesus, Yeshua, significa Jeová é salvação. Deus está visitando o seu povo com salvação. E o anjo disse para José: Jesus salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus não salvará o mundo do pecado. Jesus salvará um povo que ele recebeu de seu Pai, sua igreja, os amados antes da fundação do mundo pelo Pai. Passe algumas páginas de Mateus e vá para o capítulo 20, por favor. Mateus capítulo 20, você verá essa mesma revelação no versículo 28. Jesus dizendo: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus veio salvar a muitos, não a todos. Ele veio salvar seu povo, não a todo mundo. Passe algumas páginas e vá para o capítulo 26 do Evangelho segundo Mateus, versículo 28. Aqui nós temos a celebração da ceia. Jesus está com seus discípulos. A ceia é um sacramento maravilhoso. Nós não distribuímos a ceia, por mais que nós queiramos o bem dos nossos convidados, mas nós não distribuímos a ceia para os nossos convidados que não se renderam a Cristo como Senhor e Salvador, e não se batizaram e professaram a sua fé em Cristo. A ceia é um sacramento que se resume à família da fé, aqueles que são igreja de Jesus, aqueles que se identificaram com o senhorio de Cristo. E na ocasião da última ceia, Mateus capítulo 26, no versículo 28, Jesus disse: porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, não de todos, para a remissão dos pecados. Se você folhear alguns livros e ir para o Evangelho segundo João, capítulo 17, e esse é o último texto que eu quero ler desse ponto, João capítulo 17, nós temos aqui a oração sacerdotal de Jesus, a oração mais importante a oração mais importante de toda a história. Jesus havia acabado de sair da celebração da última ceia, ele estava indo em direção ao jardim do Getsemane, onde transpiraria suor de sangue, já sofrendo em nosso lugar, e nesse período, entre a ceia e a chegada ao jardim do Getsemane, Jesus ora a seu Pai,
A oração conforme registrada em João capítulo 17, chamada também de a oração sacerdotal. E nessa oração, veja o que Jesus nos diz no versículo 9: é por eles que eu peço, pelos seus discípulos, não peço pelo mundo, mas eu peço por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus diz: Pai, eu oro pelos meus discípulos, que eu recebi do Senhor. Eu não estou orando pelo mundo. E qual é a oração que Jesus faz para seus discípulos diante do Pai? Eu peço que o Senhor, ó Pai, os guarde do maligno. Eu peço que o Senhor os santifique em Tua palavra. Eu peço que o Senhor envie o Teu Espírito para ajudá-los a permanecerem firmados na fé, no combate diário. Todos estávamos mortos em delitos e pecados, mas antes da fundação do mundo, Deus amou um povo especialmente para si, e elegeu esse povo para ser contemplado com o seu amor. Esse povo escolhido por Deus na eternidade, foi alvo da obra eficaz de Jesus. Jesus expiou os pecados do povo eleito por seu Pai, o Deus Pai. E esses por quem Jesus morreu, irresistivelmente serão alcançados pela graça de Deus. É a graça irresistível. Quando Deus nos escolheu para Ele na eternidade, Ele já decretou o dia, o momento, o tempo certo em nossa história, quando ao ouvirmos a pregação do Evangelho, o Espírito Santo rasgaria o nosso peito, arrancaria o coração de pedra e colocaria um coração novo. Isso é chamado na Bíblia de regeneração. Esse coração novo daria a nós sentimentos novos, uma mentalidade nova, desejos renovados. Quando ouvíssemos a pregação do Evangelho, nós nos apropriaríamos de Cristo pela fé. E foi isso que aconteceu no dia que nós nos convertemos. Se você de fato é um convertido, uma convertida, um filho verdadeiro de Deus, eu tenho certeza que houve um dia ou um período de sua vida onde todas as pessoas sumiram do seu redor e a palavra foi dirigida somente a você. Você sentiu a presença de Deus te lavando, te renovando. Você compreendeu que era o mais vil pecador, separado de Deus, e que Deus enviou seu Filho perfeito, nascido de mulher, nascido para receber a ira e a maldição destinada a você. Houve um dia, um momento, um período, quando você ouviu Deus sussurrar: eu te escolhi para mim, eu amei você para ser meu, teus pecados estão perdoados, de órfão eu te incluo dentro da minha família, de perdido foi achado, de morto foi ressuscitado, de escravo foi libertado. Houve um dia, um período, quando a voz de Cristo foi ouvida nitidamente, mas não só nitidamente, foi ouvida irresistivelmente, sem explicar. Você se dobrou a Jesus Cristo e o serve como seu único e suficiente Senhor e Salvador. É a graça irresistível. De que outra maneira a gente explicaria o que a gente faz aqui? O mundo nos odeia. Você, por crer na Bíblia e nos valores dessa palavra, você é considerado como um tolo. Nossos adolescentes de ensino fundamental, ensino médio, jovens universitários, são considerados como idiotas por crerem neste livro.
O que justificaria eu e você estarmos aqui com a regularidade que estamos, contribuir, nos engajar? O que explicaria a gente não conseguir ficar longe dessa atmosfera espiritual e do convívio com o povo de Deus, a não ser o fato de que nós fomos fisgados por um amor que a gente não consegue explicar? É o amor de Deus. Estávamos mortos, mas na eternidade fomos amados por Deus. Oh, maravilhosa graça! Esses que foram amados tiveram seus pecados expiados, pagos pela obra eficaz de Jesus Cristo. Esses por quem Cristo morreu, sua igreja, foi chamado irresistivelmente. Se você resiste ao Evangelho, se você não tem apetites espirituais, se você não tem vontade de amar e de servir a Deus, não tenha dúvidas, você ainda é morto em delitos e pecados, o diabo é seu senhor, você está sujeito à ira de Deus, e se o Evangelho não te alcançar, e se você não se arrepender, você ficará a eternidade sob o juízo de Deus no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, recebendo a justa ira sobre seus pecados. Se não há santificação, amor, compreensão espiritual disso que eu estou dizendo, se você ainda continua cego, surdo para essas realidades, se você não tem entendimento disso que eu estou dizendo, é sinal claro de que você ainda não nasceu de novo. E por fim, esses que estão mortos em delitos e pecados, amados por Deus na eternidade, por quem Cristo morreu, que foram atraídos irresistivelmente pela graça de Deus, a Bíblia argumenta que serão levados em segurança até seu verdadeiro lar. Deus nos preservará nele para a salvação até o fim. Pastor, onde está escrito isso? Abra lá em João capítulo 5, por favor, versículo 24. João capítulo 5, versículo 24, por favor. Olha o que o Senhor Jesus Cristo está nos dizendo aqui. Em verdade lhes digo. Quando aparece essa expressão dita duas vezes, em verdade vos digo, o que ela está dizendo é: pode ter certeza, isso está certo, isso vai se cumprir. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, de Jesus, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem crê em mim, de Jesus, tem a vida eterna, não entra mais em juízo, passou da morte para a vida. É por isso que nós somos justificados somente, perdoados somente pela fé na obra de Jesus Cristo, que nos substituiu no maldito madeiro e ressuscitou para garantir a nossa vida. Quando nós cremos nessa obra, não em nossa performance, quando nós cremos na pessoa de Jesus e não na nossa fé, porque nós não somos salvos pela fé na fé, nós somos salvos pela fé, pela confiança que é posta na pessoa e na obra de Jesus. Quando nós cremos na pessoa e na obra de Jesus, nós somos salvos, passamos da morte para a vida, e jamais, diz-nos o próprio Jesus Cristo, entraremos em condenação. Note o argumento convicto do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Depois da carta aos Efésios, nós temos Filipenses 1, verso 6. O apóstolo Paulo nos diz: estou certo, tenho convicção
de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E o dia aí está com D maiúsculo, referindo-se ao retorno de Jesus Cristo. O Deus que começou a boa obra de salvação em sua vida, Ele preservará você até o retorno glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, com quem você estará para todo sempre. A obra de salvação, do início ao fim, pertence somente a Deus. Na eternidade, Deus nos viu mortos, alienados, rebeldes, antagônicos, refratários a Ele, e livre, gratuita e amorosamente nos escolheu para Ele, escolheu um povo. Jesus Cristo determinou que morreria por esse povo, a fim de pagar os pecados que esse povo merecia. Para que essa obra de Jesus Cristo fosse recebida por nós, Deus Pai e Deus Filho enviaram o seu Espírito Santo para nos regenerar, para colocar em nós desejos novos, sentimentos novos, senão seria impossível nós crermos no Evangelho para a salvação. E uma vez que nós cremos no Evangelho, pelo milagre da fé que Deus nos concedeu, dia após dia, nós continuamos sendo sustentados pelo mesmo milagre que nos alcançou e nos trouxe até aqui, que foi a graça soberana de Deus. Aquele que começou a boa obra em vocês foi Deus. Ninguém aqui se salvou, ninguém escolheu ser salvo. Morto não escolhe, morto é morto. Aquele que começou a boa obra em vós, que ressuscitou vocês, Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Pastor, quer dizer que a gente não perde a salvação? Não, porque quem garantiu a nossa salvação não fomos nós, foi o Deus soberano, e Ele é fiel para cumprir sua palavra, e para nos preservar nele até o fim. Pastor, e aquele povo, que frequentava as igrejas, e tudo está no mundo, numa vida imoral, há casos de tantos pastores, que pregaram o Evangelho por anos, e depois abandonaram a fé. Pastor, eu conheço líderes de igreja, personagens importantes, amigos, que viram sinais e maravilhas acontecendo na igreja, que foram tão abençoados por Deus, e rejeitaram a fé, pastor. Se a salvação não pode ser perdida, como é que se explica casos assim, de pessoas que abandonaram a fé? 1 João capítulo 2, não o Evangelho segundo João, tá? A primeira carta de João, está depois de 1 Pedro, 2 Pedro, aí nós temos 1 João, capítulo 2, versículo 19. 1 João capítulo 2, versículo 19. Olha só o que o apóstolo João nos diz. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas eles se foram para que ficasse manifesto, claro, que nenhum deles é dos nossos. Ser membro de uma instituição não significa que somos de Jesus. Experimentar sinais e maravilhas, realizar sinais e maravilhas, ter experiências maravilhosas,
não significa que somos de Jesus. O que significa que somos de Jesus Cristo é amarmos o que foi feito na cruz do Calvário por nós, onde o inocente recebeu a maldição dos pecados de vis pecadores. Ser salvo é abraçar a obra de Jesus como minha única e suficiente esperança de vida eterna. Ser salvo é desenvolver o fruto de uma vida diária de intimidade com sua palavra, de oração em secreto e ter prazer em obedecer sua vontade. Se você não tem prazer na leitura das Escrituras, se você não tem vida de oração em secreto, e se você não ama obedecer a palavra de Deus, não tenha dúvidas, talvez o melhor que você consiga ser até aqui é um religioso, mas um salvo não. Eles eram dos nossos, eles estavam entre nós, mas saíram porque nunca foram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido, porque aqueles que são de Deus, são preservados por Deus até o fim. Eu deixei o texto de Romanos por último, Romanos capítulo 8, esse texto é lindo demais, Romanos capítulo, não tem como ler esse texto e não se emocionar, e não ter o coração aquecido pela graça, pela bondade, pelo amor, pelo cuidado, pela proteção, pela presença de Deus. Romanos 8, versículos 28 em diante, esse texto é a obra-prima da Escritura Sagrada, esse texto é a pérola nas Escrituras. Romanos 8, verso 28, o apóstolo Paulo vai nos dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Primeiro Deus nos chamou para sermos dele, segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Olha o verso 30, e aos que Deus predestinou, a esses também chamou, e aos que Deus chamou, a esses também justificou, e aos que Deus justificou, a esses também, todos os verbos do passado, Deus já glorificou. Esse é o único texto em toda a Bíblia Sagrada, onde todos os verbos estão num tempo chamado aoristo. Esse é um tempo verbal no grego. Não existe o aoristo no português. O aoristo, de maneira simples, ele significa mais ou menos o seguinte: uma ação aconteceu no passado, e essa ação tem duração eterna. Uma ação aconteceu no passado, e essa ação que aconteceu no passado tem duração eterna. Todos os verbos de Romanos capítulo 8, versículo 30, estão no aoristo. Na eternidade Deus nos predestinou, na eternidade Deus decretou que nos chamaria em Cristo para a salvação, na eternidade Deus decretou que nos justificaria pela obra perfeita de Jesus Cristo, e na eternidade Deus decretou que nos glorificaria, garantiria nossa eternidade. Aleluia! Glórias e louvores sejam dados a esse Deus. É por isso que Paulo irrompe em louvor nos versos 31 em diante, dizendo: que diremos diante dessas coisas? Essa verdade é tão gloriosa, o que a gente pode dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse Deus que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será
que esse Deus não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas, quem é que vai acusar os eleitos de Deus? Paulo responde: é Deus quem os justifica. Quem é que vai condenar os eleitos de Deus? Paulo responde: é Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, ressuscitou, e agora está à direita de Deus. E sabe o que Jesus faz por mim e por você? Ininterruptamente Ele intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? E Paulo cita aqui uma série de situações hipotéticas. As tribulações vão nos afastar do amor de Cristo? As nossas dores, nossos sofrimentos, nossa angústia? Será a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Não. No versículo 37, Paulo diz: em todas estas coisas, as lutas, as dificuldades, provações, tribulações, em todas estas coisas nós somos mais que vencedores, porque Jesus Cristo nos amou. E aí Paulo conclui com aquela absoluta convicção: estou bem certo de que a morte não é pária, de que a vida, os anjos, os principados, demônios, hostes infernais, nem as coisas do presente, nem as coisas que ainda virão, nem poderes das trevas, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, inclusive nós, com nossas crises, com nossa desobediência, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, porque não fomos nós que escolhemos amar a Deus, foi Ele quem escolheu nos amar primeiro. E o amor de Deus por nós não é fundamentado em nossa performance, mas o amor de Deus por nós está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por isso que nós estamos seguros nas mãos de Deus, e nada, nem ninguém, nem nós mesmos nos arrancaremos das mãos de Deus, se de fato estamos salvos em Cristo. Gente, isso é bonito demais. Isso é bonito demais. A Bíblia é um livro teocêntrico. Deus é o centro. Só que a maioria das igrejas chamadas de evangélicas no Brasil não acreditam nisso, em nada disso. Há um evangelho espúrio, falsificado, sendo proclamado nas igrejas do Brasil, que não reproduz nada disso. Final do século IV, início do século V, entre 380 a 410, houve um padre na Igreja Católica, cujo ensino dele gerou grande repercussão, e hoje é abraçado pela maioria das igrejas evangélicas no Brasil. Pelágio. Pelágio dizia que com a queda de Adão e Eva, o ser humano não morreu espiritualmente. O ser humano ainda nasce bom. O ser humano ainda nasce com inclinações espirituais e com apetites por Deus. O ser humano tem condição sim de aceitar ou rejeitar a Deus. Pelágio disse que Deus não elegeu um povo para si antes da fundação do mundo. O que Deus fez foi, por ser uma mente infinita, uma sabedoria infinita, Deus viu o povo que acreditaria nele, e Deus ficou feliz. O que Pelágio defende é que Jesus morreu pelo mundo todo, mas aqueles que rejeitam Jesus, o rejeitam por seu livre arbítrio. Vocês devem ouvir muito essa expressão e até reproduzir algumas vezes: o ser humano tem livre arbítrio. Está na boca da maioria dos pregadores. Sabe o que significa a expressão arbítrio? Ser um árbitro.
é ter comando, árbitro é juiz. Adão e Eva possuíam livre-arbítrio. Eles tinham condições de obedecer a Deus e de desobedecer. Eles escolheram desobedecer. A descendência que nasceu depois de Adão e Eva, dentre as quais nós nos incluímos, não nasceu mais com livre-arbítrio, porque nós somos escravizados ao pecado. O nosso livre-arbítrio é igual à vontade do urubu. Você apresenta para o ser humano morto em delito e pecado um prato de guloseima e um prato de carniça. Faça esse teste com o urubu. Apresente um prato de guloseima e um prato de carniça e diga ao urubu: use o seu livre-arbítrio. O urubu vai utilizar. Ele vai para onde? Todas as vezes? Para a carniça. Porque o ser humano morto em delito e pecado, ele não deseja Deus. Ele é escravizado a esse mundo. O senhor dele é o diabo, o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua sobre os filhos da desobediência. E por que a igreja tem se curvado a isso? Essa semana eu vi uma igreja se divulgando na internet. É a moda do inglês agora, né? O Brasil é a mentalidade de colônia, né? Catedral Church. Aqui amamos todix. A linguagem neutra, né? Aqui amamos todix. Por que a igreja está se curvando a isso? Porque Deus está permitindo um grupo grande de falsos profetas para servir de juízo contra nós. Porque nós somos inimigos de Deus. Nossas obras são más. Pelágio ensinava que o ser humano pode resistir à graça de Deus. Eu posso resistir e ser salvo. Você imagina um negócio desse? Olha o que Jesus disse: todos os que o Pai me deu virão a mim. Pelágio disse: o ser humano pode resistir à salvação. E por conseguinte, Pelágio disse que a gente pode perder a salvação. A maioria dos crentes no Brasil tem uma relação com Deus de trevo de 4 folhas, não é? Bem me quer, mal me quer. Hoje eu estou me sentindo mais santo, bem me quer. Eu pequei, estou condenado. Agora eu vou fazer um ato de bondade, bem me quer, mal me quer. São 2 caminhos opostos. Essas doutrinas da graça, tulipa, a flor tulipa, muito comum na Holanda, por isso que vem o nome tulip, o acróstico, né? Essas doutrinas da graça, elas enaltecem, realçam a soberania de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. As doutrinas de Pelágio, que no século XVII receberam um nome moderno de arminianismo. As doutrinas de Pelágio, ou arminianismo moderno, colocaram o homem no centro. Você é senhor do seu destino. Você é senhor sobre Deus. Você é senhor sobre sua salvação. Você é senhor sobre suas escolhas. Mas eu não sei vocês, eu fico com as Escrituras, porque elas glorificam esse Deus, que é o início, o meio e o fim, o alfa e o ômega, cheio de graça, de amor e bondade, e que olhou para mim, sendo o mais vil de todos os pecadores, e ainda assim me amou, a ponto de entregar seu filho.
E não só entregou seu filho, como me deu fé para ouvir a mensagem de seu filho, crer nele para a salvação. E esse Deus ainda me garante que, apesar de eu ser tão lento na santificação, de eu falhar tanto em cumprir as várias promessas que eu fiz, Ele vai me guardar nele, até o dia final. Pode passar o slide para a gente terminar, por favor? Talvez você esteja pensando, isso aí é teologia pesada, né? Coisa de seminário e tal. Esse trem é prático mesmo? Qual a prática desse negócio para a minha vida? Em primeiro lugar, essas revelações, elas nos ajudam a compreender a natureza do mundo e a natureza do ser humano. Os nossos filhos vão para a universidade e todas as ciências humanas, todas, sem exceção, partem do pressuposto de que o ser humano nasce bom. O ser humano é neutro. Você percebe que a nossa cultura tem um amor pelo bandido? Porque o bandido não é bandido. Quem foi bandido foi o pai. Quem foi bandido foi a cultura capitalista. Ele é vítima. Mas a Bíblia diz que todos nós somos absolutamente corrompidos e depravados, mortos espiritualmente, inimigos de Deus, antagônicos a Deus, distantes de Deus, refratários a Deus, e estamos sob justo juízo de Deus. Essa compreensão nos ajuda a interpretar os jornais que a gente assiste toda manhã. Essa doutrina nos ajuda a interpretar as notícias que lemos na internet. Eu e você já acordamos com corrupção, com assassinato, com roubalheira, com desigualdade, com miséria, com opressão, com bandidagem, com egoísmo, com exploração. Eu e você, quando enxergamos essa doutrina e a compreendemos, conseguimos enxergar por que a nossa casa é assim. O marido que, sem pudor, se deita na cama com outra mulher, enquanto sua mulher está cuidando dos filhos, sacrificialmente. O homem que recebeu favores, quando estava na falência, arruinado, recebeu o abraço, a mão de alguém que o ajudou a levantar, e depois o apunhala pelas costas. Brigas constantes, egoísmo, avareza, xingamentos, gritarias, idolatria, cobiça. Diz para mim, se a depravação total não está estampada diante dos nossos olhos o tempo todo. Essas verdades nos convocam à humildade. Deus me amou, apesar de eu ser quem sou, de tê-lo ofendido em Adão, de ser o maior de todos os pecadores. Deus me amou, Deus me escolheu para Ele. Não há espaço para o orgulho humano quando nós conhecemos a soberania de Deus, quando nós conhecemos quem nós somos de fato e o que Deus fez em Cristo por nós. Diariamente nós amadurecemos em humildade. Nós amadurecemos em gratidão à expiação limitada de Jesus. Jesus morreu pelo seu povo. Eu sou povo de Jesus. Logo eu, justo eu, ser propriedade particular de Deus.
Deus garante minha salvação até o fim. Desapareceu o slide aí? Perseverança dos santos, pode deixar, por favor. Expiação limitada, graça irresistível. Deus me atraiu a Ele. Meu Deus, isso aqui deve mudar a nossa maneira de cultuar a Deus, a nossa maneira de viver. Gratidão, gratidão e gratidão. Não sendo nada, Ele me fez tudo. Estando cego me deu visão, estando nu me vestiu, estando perdido me achou, estando morto me ressuscitou. Sem dignidade me deu honra, não a minha honra, porque eu não tinha honra, mas a honra de Jesus Cristo Ele me concedeu. Meu Deus! Essas doutrinas nos ajudam a criar os nossos filhos. Como a gente foi educado numa cultura que acha que todo ser humano nasce bom ou neutro, a gente compra livros e tenta educar os nossos filhos baseado em regras, receita de bolo, faça isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, e vai dar certo. Mas quando nós olhamos para os nossos filhos conforme o Evangelho, o que nós enxergamos de fato são vis pecadores em rebelião contra Deus, que precisam do Evangelho da graça imerecida para serem salvos. Qual a implicação disso? A implicação disso é que eu vou compreender que o meu filho mais precisa não é entrar na melhor universidade do país, embora isso seja uma grande bênção. Não é adquirir grande know-how profissional, embora isso seja importante, mas o que o meu filho mais precisa é se tornar um cidadão do reino dos céus. A mais importante missão que um pai tem é lutar para que de alguma maneira seja influência, para que seus filhos conheçam a graça irresistível e o amor salvador de Jesus, senão perecerão no inferno, sendo bons médicos, bons advogados, grandes empresários, políticos, etc. Mas essas doutrinas nos ajudarão a educar os filhos, porque a gente vai entender que Deus nos ama apesar dos nossos erros, e isso vai gerar em nós paciência no processo de educação. Isso vai nos ensinar a disciplinar os nossos filhos, porque Deus nos disciplina, e disciplina é expressão de amor. Então a gente vai disciplinar os nossos filhos por amor. Eu não vou entrar muito nesse assunto, que eu vou começar daqui uns dias um curso aqui, só sobre educação de filhos. Vamos ficar aqui uns 2 meses navegando nisso. Essas doutrinas maravilhosas nos ajudam a conduzir um casamento e uma família. Expiação limitada. Jesus morreu por mim, sendo eu o mais vil pecador. Aí o marido está casado com uma mulher difícil, uma mulher combativa, uma mulher briguenta, uma mulher reclamona, uma mulher hostil, uma mulher ímpia. Mas esse marido compreende que precisa derramar sobre ela amor, como Cristo derramou amor por sua vida, enquanto Ele era o mais vil de todos os pecadores, porque Jesus nos amou, sendo nós seus maiores inimigos. Que revolução, um homem em casa amando sacrificialmente sua esposa, tendo como inspiração, o amor de Jesus por ele, a graça limitada, a expiação que o alcançou. Imagine uma mulher com um marido duro de coração, entregue a vícios,
que não assume as responsabilidades de apoio, de amparo e de liderança do lar. Quando essa mulher conhece o Evangelho, ficará mais fácil ela continuar apoiando esse marido, ela continuar sendo suporte a esse marido, porque Jesus continua aperfeiçoando sua igreja todos os dias, para apresentá-lo um dia, igreja gloriosa e sem mácula, sem defeito. E essa mulher continua tendo paciência com o marido, na esperança de que, assim como Deus teve paciência com ela, um dia a bondade de Deus também o alcance. Essas verdades maravilhosas tocam em nossa esperança, a perseverança dos santos. Eu estou bem certo de que a obra que Deus começou, Ele mesmo vai concluir. Nós não tememos mais a morte, nós não brincamos mais de bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Nós sabemos agora, pela revelação bíblica, que Deus sempre nos desejou com amor eterno, um amor visceral, um amor de entranhas. Inexplicavelmente, Deus nos desejou. Como isso é possível? É graça. Eu tenho certeza de que Cristo retornará, me dará um novo corpo, fará novos céus e nova terra, e eu habitarei para todo sempre com Ele, para a glória de Deus, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, a Ele, pois, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Quem nos separará do amor de Cristo? A vida, a morte, tribulações, angústia ou perseguição? Não. Eu estou bem certo que nada disso, porque o amor de Deus por mim e por você é fundamentado em Cristo Jesus, o nosso Senhor.